Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Trouxe hoje um assunto não menos importante para a nossa aula de hoje, ok? Período composto por coordenação. E sempre de forma clara, objetiva, para tirar aquele mito de que português, a língua portuguesa, é um bicho de sete cabeças. Vamos lá? Mas antes de falar de período composto por coordenação, vamos rever o que é um período simples e um período composto. Bom, o que constitui o período? A oração. Para ser oração, tem que ter o quê? Verbo ou a locução verbal. O período simples, ele apresentará apenas uma oração, enquanto que o período composto haverá duas ou mais orações. Vejam os exemplos. Fui ao cinema. O verbo fui, do verbo ir, né? Conjugado aí, fui. Fui ao cinema, ação concluída, né? Eu fui, sujeito oculto, ao cinema, né? Adjunto adverbial. Já na de baixo, na segunda oração, no segundo período, eu coloquei assim, ó. Fui ao cinema e encontrei uns amigos. Observem aqui que eu tenho duas orações no mesmo período. Então, aqui eu tenho um período composto. Terceira aí, ó. Vou fazer um bolo. Vou fazer, aqui tem o sentido de uma única ação, portanto, é uma locução verbal. Logo, é um período simples, pois eu poderia muito bem substituir vou fazer por farei, como eu fiz na oração de baixo. Farei um bolo e levarei para o piquenique. Observe que nessa última oração eu utilizo dois verbos para ações distintas, diferentes, ok? Então, período simples, apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. E o que marca a oração? A quantidade de verbo ou locução verbal, ok? E o que é período composto por coordenação? Como o próprio nome já diz, composto porque tem mais de uma oração. E por coordenação, porque são orações sintaticamente independentes. O que é sintaticamente, Mauricé? Gente, lembra de função sintática? Sujeito, aí tem lá verbo, verbo transitivo, intransitivo, objeto. Isso aí, ela vai ter a sua estrutura completa, tá? Por isso que chama de período composto por coordenação, porque eu tenho um período composto em que as orações são sintaticamente independentes. Eu coloquei aí de forma bem detalhada para que possamos entender. Olha o primeiro período aí, que é um período simples. Um pequeno circo chegou à cidadezinha. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo intransitivo, eu tenho um adjunto adverbial. Na segunda oração, que também é um período simples, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Aí eu quis pegar essas duas orações e transformar num único período. Veja como ficou. Um pequeno circo chegou à cidade e a vida das crianças ganhou um novo entusiasmo. Observem que eu não mexi em nada na estrutura sintática das orações. Manteve-se a mesma estrutura. Eu apenas acrescentei a conjunção e. Então, o período composto por coordenação é justamente isso: orações no mesmo período com sintaticamente independente, ok? Quais são os tipos de orações coordenadas? As assindéticas e sindéticas. As assindéticas, elas não são introduzidas por conjunção. O que eu vou usar? Vírgula. Vejam os exemplos aí, ó. Ele pegou a xícara de café, uma oração. Ligou a televisão, outra oração. Sentou-se, outra oração. E nenhuma delas teve a presença da conjunção. E elas estão num único período, num período composto. Então, o período composto por coordenação assindética, nesse caso aqui, não apresenta uma conjunção. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Duas orações no mesmo período, separadas apenas pela vírgula, ok? Oração coordenada assindética. E as orações coordenadas sindéticas?
É o contrário. Haverá a presença da conjunção. Entramos na cozinha, não tem conjunção. Mas olhem a segunda oração. E preparamos o almoço. Ela é introduzida pelo e. Então, essa oração que começou com a conjunção, ela é uma oração coordenada sindética, nesse caso, aditiva. Dormi bastante, mas ainda estou com sono. Observem que a primeira oração não tem conjunção, ela é assindética. Já a segunda oração apresenta a conjunção mas, que neste caso é adversativa. Então, a oração coordenada sindética, ela começa com uma conjunção. Combinado? E aí, já que nós vamos usar as conjunções, nós temos as conjunções coordenativas, que se classificam da seguinte maneira: as aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aditiva expressa a ideia de acréscimo ou adição, sempre referência à oração anterior. As mais comuns são nem, mas também, como ainda. Vejam aí, ó, cuidado com o cachorro e não subestime o gato. Todo mundo acha que o gato é bonzinho, que nunca vai fazer mal, né? Então, olha aqui o que a tirinha diz. E esse período, ele é ligado, as orações são ligadas por uma conjunção e. Então, de adição, da ideia de acréscimo. A adversativa, a ideia de oposição, né? Então, mas, porém, todavia, contudo. Vejam aí o último quadrinho, né? O balão de pensamento lá, eu coloquei uma setinha, espero que dê para você ver. As luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Acho que ninguém faz isso, né? Nenhum de vocês. Meu Deus, imagino. Então, olha só, o mas aí se opondo à ideia da oração anterior, já que não tem ninguém em casa, né, gente? E a conclusiva? Ela dá a ideia de conclusão, né? E quais são as conjunções mais usadas? Portanto, por isso, logo, agora abre uma estrelinha aí, ó. Um asteriscozinho aí, ó. O pois, ele só dá sentido de conclusiva quando vem depois do verbo, tá, pessoal? Suspiro. Hoje é quinta-feira, então já sei que comeremos fígado frito. Bom, eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Esse então aí, ó, a ideia de conclusão em relação à oração anterior. Explicativa. O próprio nome também já diz. Explica a ideia da oração anterior. E quais são as conjunções mais comuns? O que, o porquê. Lembra do pois que eu falei, ó? Só que é explicativa quando vem antes do verbo. Olha o último exemplo aí, ó. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. A segunda oração é introduzida pelo pois e o verbo está depois, tá vendo, ó? Pois não disse nada, ó, o disse aqui, ó. Veio depois da conjunção, ok? Alternativa. Ideia de alternância, né, gente? Ou, ora, quer. Olha lá o último quadrinho. Vamos voltar ou vamos nos perder? Né? Ou uma coisa ou outra. Lembra do livro? Ou isto ou aquilo? Então, galerinha, agora é só estudar. Dúvidas? Só perguntar. Beijinhos e até a próxima.